Olá, meus alunos. Hoje nós vamos trabalhar a população, distribuição populacional, o que é demografia, como se constitui as famílias, né? Essa nova dinâmica que estamos aí dentro dos estudos populacionais. De começo, a gente vai ver aí o conceito de demografia, né? O que é demografia? Que é o estudo da população humana e a sua evolução dentro do tempo, né? Uma evolução temporal, com a sua distribuição, a sua organização, o seu quantitativo. Então, todos esses elementos da composição, né, da distribuição, como eu já falei, e as características das famílias, elas são estudadas pela demografia, tá certo? Então, a gente pode observar nessas duas imagens que já há uma transformação evidente nas famílias de todo o mundo. Nós tínhamos uma composição familiar, onde nós tínhamos tradicionalmente um pai e a mãe, onde era uma família patriarcal, onde o pai mandava, né, comandava toda a família, um quantitativo de filhos grande, né, 10 filhos, 15 filhos, então tudo girava em torno desse pai que era o protetor e que era aquele que custeava, né, tudo, o empregador da família, e a mãe que tomava era os cuidados, né, os asseios dos filhos, estava responsável pela casa. Hoje nós temos uma composição familiar diferenciada, tá? Então nós temos um pai, uma mãe, nós podemos ter uma composição de família com os avós que criam os netos, nós temos às vezes duas mães, dois pais, né? Nós temos aí um quantitativo de filhos, onde a gente pode observar que diminuiu drasticamente de 10 filhos para uma média de 2 filhos, certo? Temos famílias com 1 filho, com 3. Temos também aí uma nova composição na estrutura econômica da família, onde antes a gente tinha o pai, né, que era o comando da família, era quem assumia as despesas da família, responsável por toda essa parte financeira, e hoje a gente tem a mulher como chefe de família, né, a dona da casa em todo o sentido, no sentido também econômico, de custear os gastos da casa, né, de comandar. A mulher hoje ela trabalha fora, ela tem a sua independência, a sua individualidade, ela tem o comando, ela tem os seus desejos e até as suas decisões acatadas por todos os membros da família. Então há uma nova reorganização, uma nova distribuição, uma nova composição das famílias. Passamos aqui a ver as teorias demográficas. A gente tem as teorias malthusiana. O que é a malthusiana? É a teoria de Robert Malthus, né? O que é que Robert Malthus dizia? Ele diz que há uma incompatibilidade entre a quantidade da produção de alimentos e o crescimento populacional, onde a população ela cresce de forma geométrica, enquanto que a produção de alimentos ela cresce de forma aritmética. Ou seja, enquanto a produção de alimento é de 1, 2, 3, 4, a população ela cresce de 2 para 4, 6, 8 e assim progressivamente, certo? Então ele indica que a quantidade de alimento ela não é suficiente para alimentar uma população que continua crescendo. Na teoria neomalthusiana, ele é atribuído, com base na de Malthus, é atribuído esse crescimento exagerado da população, esse crescimento exorbitante da população aos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, onde as taxas de natalidade não são controladas e nós temos aí mais nascimentos, né? Onde nós temos aí também taxas de mortalidade altas, porque não havia um investimento na saúde, certo? E nem na educação. Então, a teoria neomalthusiana, ela responsabiliza os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento pelo grande crescimento populacional. E até indica e atribui que haja aí um investimento nesta área para que os métodos anticoncepcionais, né, o controle familiar, então todos esses elementos eles possam ser colocados à disposição da população para que a população possa organizar a sua família e ter menos filhos, para que haja uma queda na taxa de natalidade. A reformista, ela admite que a situação dos países subdesenvolvidos e desenvolvimento agrava sim a questão populacional, né?
Porém, com esse crescimento, né, excessivo da demografia, da população, ele pode ser revertido ou ele pode ser diminuído se os países desenvolvidos começassem a auxiliar os países em desenvolvimento. E esses países em desenvolvimento passassem a investir em infraestrutura, em educação, em saúde, em moradia, ou seja, se os países em desenvolvimento, ou chamados de terceiro mundo, eles tivessem aí uma base social e econômica mais equilibrada, os efeitos desse crescimento populacional não seria tão intenso. E também teria uma educação, né, familiar, onde se havia uma restrição aí no crescimento populacional, certo? A ecomalthusiana, ela defende que o controle da natalidade, está certo? E ele prega o desenvolvimento sustentável e equilibrado, ou seja, que haja realmente o controle da taxa de natalidade, mas que haja também uma utilização dos recursos naturais de forma sustentável para que possa suprir a necessidade dessas gerações e das gerações futuras. Nós temos aqui as principais variáveis demográficas, onde a gente tem o tamanho da população, a distribuição por sexo, idade e estado civil, a distribuição segundo a região geográfica de residência, seja ela a atual, a anterior, tá? Ou a de nascimento, os índices de natalidade, fertilidade, fecundidade e mortalidade. Então, todas essas variáveis demográficas é que elas são estudadas, analisadas, para sabermos como é que está a composição das famílias, tá certo? Os conceitos. A gente tem o conceito de população absoluta, que é a população total de um território, de um país, tá certo? De uma região. Nós temos a população relativa ou densidade demográfica, que é o número, né? Vai ser o número de habitantes dividido pela área, ou seja, pelo espaço, tá? Por exemplo, se a gente vai ter aí 100 mil habitantes dividido por 50 quilômetros quadrados. Então, eu tenho que dividir a quantidade total absoluta de habitante pela sua área, pelo seu território. O país populoso é um país com um grande número de pessoas. Um país povoado é um país onde eu tenho uma ocupação populacional em todo o meu território, certo? Ou seja, eu vou ter uma quantidade de pessoas em todo o meu território. É como se fosse... o populoso, ele faz referência à população absoluta. Já o país povoado, ele faz referência à densidade demográfica, tá certo? Corresponde à quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. O superpovoado, ele corresponde ao número, tá certo, da população que tem condições mínimas para sobreviver. Por que isso? Para vocês não confundirem o superpovoado com o populoso. O populoso, ele tem, tá certo, uma grande população. Porém, o superpovoado, ele vai ter essa grande população com um agravante, que é uma população que tem as mínimas condições para viver, ou seja, moradia, que lhe falta comida, né? Que lhe falta a saúde, no caso de medicação. A gente tem exemplos aí, países da África, né? Onde a gente vê que as pessoas estão subnutridas e não têm, e são um grande quantitativo de pessoas e não tem uma assistência adequada. Os países menos povoados, a gente vai ter aí Bolívia, Rússia, Canadá, Austrália e Mongólia. Eu gostaria que vocês observassem os menos povoados e os mais povoados do mundo. Observasse que os menos povoados, geralmente eles têm áreas geográficas, territórios geográficos, que dificultam, ou seja, são chamados também de áreas inóspitas, que dificultam que a população ocupe, tá? A gente vai ter aí, como a gente tem áreas muito frias na Rússia, no Canadá, que impossibilitam ou dificultam, como eu falei, a fixação dessa população nessas áreas, tá? Por isso que eles são menos povoados. Já os mais povoados do mundo têm a facilidade para que as pessoas possam se instalar. Os países mais populosos, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil e Paquistão, né? Temos vários, mas aí estamos em ordem do primeiro, né? Seguidamente até o China em primeiro lugar. As cidades mais populosas do mundo, México, Nova York, São Paulo. Então, nós estamos aí entre os países mais populosos e temos também a cidade mais populosa do mundo. Áreas poucos povoadas, Amazônia, Sibéria e Saara. É o mesmo, né, argumento utilizado em países menos povoados. A gente sabe que a Amazônia tem uma parte de floresta, a Sibéria é uma parte mais fria, o Saara
um deserto. Nós vamos agora ver as taxas populacionais, o que é um crescimento vegetativo e o que é um crescimento demográfico. O crescimento vegetativo, ele é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Se a taxa de natalidade ela for maior do que a de mortalidade, é um crescimento positivo. Se a taxa de mortalidade for maior do que a de natalidade, é um crescimento negativo. E se as duas taxas forem iguais, é um crescimento equitativo, certo? O crescimento demográfico ele vai ser o crescimento vegetativo mais as taxas de imigração. Então, eu tenho crescimento demográfico, taxa de natalidade menos de mortalidade, que é o crescimento vegetativo. Mais a taxa de imigração, tá certo? Menos a de emigração, menos a chegada e a saída de imigrante. Então, eu vou ter aí o que a gente chama de crescimento demográfico. A taxa de natalidade é o número de nascimento vivos em um ano multiplicado por 1.000 e dividido pelo número total de habitantes. A taxa de mortalidade é a relação entre o número de óbitos ocorridos em um ano vezes 1.000 dividido pelo número de habitantes. A taxa de fecundidade, ele corresponde ao número de mulheres, tá certo? E ao número de filhos que essas mulheres estão para a reprodução, tá certo? Ou seja, cada mulher tem 2, tem 3, então a média aí corresponde à taxa de fecundidade. A taxa de fertilidade corresponde ao número de mulheres em idade de ter filhos. Taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de crianças de 0 a 1 ano que morreram para cada grupo de 1.000 nascidos, tá? E a esperança de vida, também chamada expectativa de vida, corresponde à quantidade de anos que vive em média a população. A população mundial hoje está em média de 71 anos. A estrutura ocupacional. A estrutura ocupacional, temos as pessoas ativas e inativas em um país. Ou seja, aqueles que contribuem para a economia e os que não contribuem. Onde a população trabalha e a outra está à procura de emprego. A população economicamente ativa, ela é formada por pessoas empregadas ou à procura de empregos, tá? Aquelas pessoas que ficaram desempregadas, mas que estão à procura de emprego, elas contam como população economicamente ativa. É o que vale aqueles 6 meses de seguro que a pessoa está procurando trabalho. Pessoas economicamente inativas são aquelas que não são empregadas, que não contribuem com a receita, tá certo? Que não pagam ali aqueles impostos. População ocupada são pessoas que exercem uma atividade remunerada. A não remunerada, que exerce alguma atividade sem remuneração por algum período, tá certo? Pelo menos 15 horas por semana, se cabe aos estágios não remunerados. E a população desocupada são pessoas que não tinham trabalho em determinado período, mas estavam dispostas a trabalhar, assim encontrassem. Os setores de atividade, nós temos o primário, o secundário, o terciário, o quaternário e o quinário. O primário são da produção agrícola, o secundário da produção industrial, o terciário da produção do comércio ou serviços, o quaternário são aqueles ligados à tecnologia e o quinário são os setores ligados às ONGs, aos corpos de bombeiros, são pessoas que prestam serviço à sociedade. Os grupos etários ou pirâmide etária, nós vamos ter aqui, na base, nós temos os jovens de 0 a 19 anos, os adultos formam o corpo da pirâmide e os velhos o cume da pirâmide. Sempre os homens de um lado, as mulheres do outro, tá certo? Então, por que estudo da pirâmide? Serve para a economia, para a política, para os dados de taxa de natalidade, desenvolvimento e educação. As taxas populacionais brasileiras. Ela cresce 20 vezes desde 1872, a maior região em crescimento é a região norte e centro-oeste, a mais populosa a região sudeste, os estados mais populosos São Paulo, claro, a região leste, a região sudeste, né? Então Minas Gerais, Rio de Janeiro. O estado com menor crescimento é o Maranhão e temos a taxa de fecundidade brasileira que é de 1,8 filho por mulheres. Então, menos de 2 filhos por mulheres é a nossa taxa de fecundidade. A comparação entre as estruturas demográficas no Brasil em 1980, 2010 e 2060. Para que serve as análises da pirâmide? Para a gente observar aqui, tá? Que a gente vai ter aqui, ó, a base, que a gente tinha uma base em 1980, tá? Onde essa base enlargueceu aqui, ó, 2010, aí a gente tem um corpo muito mais largo e um cume consideravelmente mais largo em relação a 1980. E a projeção para 2060 é quase o inverso da pirâmide, tá? Uma base bastante estreita
e temos um corpo que começa a estreitar e um cume bem mais largo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos taxa de natalidade menor e um envelhecimento da população. Isso vai causar, né, um grande problema, está causando já no sistema previdenciário brasileiro e de todo o mundo, onde a população está vivendo mais, então ela tem mais tempo de vida, maior expectativa de vida, então vai passar mais tempo aí necessitando de ter o apoio aí do sistema previdenciário, e como está nascendo menos jovens, vai faltar mão de obra para trabalhar e pagar, né, a aposentadoria daqueles idosos, tá certo? No caso, nós. A política do filho único. O governo chinês alega que a medida foi colocada em vigor em 79, que ajudou o país a tirar centenas de milhões da pobreza e da superpopulação. Por quê? Porque a população crescia demais e os recursos naturais não eram suficientes. Então, o que houve aí? A política do filho único, onde a família só poderia ter um filho, tá? Por conta disso, houve vários abortos forçados, houve rejeição dos filhos mulheres, né? Houve o abandono das famílias por essas filhas, tá certo? As gestações interrompidas, muitas gestações interrompidas. A taxa que indica o número médio de filhos por mulheres em idade fértil é de 1,5 na China. Então, a China, a média das mulheres tem apenas um filho, tá? E hoje seria necessário que elas tivessem 2 filhos, por isso que o governo está tentando reverter essa política de filho único. Onde antes não podia, hoje o governo dá incentivo, tá, para que essas mulheres possam ter mais um filho, permitindo assim, eles até sugerem, né, e estão dispostos a auxiliar financeiramente essa família para que ela tenha mais um filho, para consequentemente ter mais mão de obra, que possa aí futuramente pagar os novos aposentados, tá certo? Então, nós vamos perceber as pirâmides populacionais da China, tá certo? 1950, 2020 e 2100. Então, podemos observar que a gente tinha uma base mais larga, essa base foi estreitando e completamente estreita aqui em 2100 a base, e um cume bem mais largo. Então, nós temos aí um envelhecimento da população consideravelmente, tá certo? Então, o que é que a gente passa a observar e a entender aí? Que há necessidade de se continue esses estudos populacionais para vermos como está indo o crescimento da população e, a partir daí, os governos tomarem atitudes e medidas referentes às políticas sociais para essa população. Por isso que é tão importante o estudo demográfico, tá certo? Então, vamos aí dar continuidade posteriormente com as atividades que vocês têm nos livros de vocês e as atividades extras para realizar. Tchau, meus alunos.